Olá, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu fui instado a fazer um vídeo sobre esse ataque, aliás, dois ataques extremamente específicos contra as crianças que foram desferidos aí na internet. O primeiro ataque, muito visível, foi aquela câmera que acabou flagrando um vulto bizarro, com chifres, rondando o berço das crianças lá nos Estados Unidos, que foi alvo aí de muitos vídeos e muita gente pôde perceber essa questão, Uma determinada mulher resolveu instalar uma câmera no quarto dos seus netos para monitorar o sono das crianças, porque uma delas havia dito para ela, mãe, que estava conversando com alguma coisa invisível à noite. E aí, ao olhar as imagens, a avó da chamada Tori Mackenzie percebeu a presença de um vulto bizarro, demoníaco, próximo ao berço dos netos. Esse episódio aconteceu no estado de Nevada, nos Estados Unidos, e foi registrado aí pelos jornais no último dia 17. Tem uma foto, tem foto da imagem e tudo mais. Então, uma coisa chocante, muito triste de ver, tinha chifres na cabeça desse demônio e aí um ataque que aconteceu por volta das 3 horas da manhã, enquanto as crianças realmente dormiam, e um alerta para nós, para os pais, de que o diabo não dorme, que ele está o tempo todo tentando atacar as crianças. E eu quero também apresentar hoje aqui, não vou colocar o vídeo, não tenho esse desejo de colocar o vídeo, mas nós tivemos aí, ontem eu tive o desprazer de receber no meu particular um vídeo do Burger King, dessa empresa chamada Burger King, que é americana, mas também está no Brasil. Ela demorou muito a vir para o Brasil, depois ela acabou vindo. E esse vídeo, então, faz um uso de crianças para promover o apoio a um determinado viés da sociedade. É um comercial, está aí no YouTube. Essa rede americana de fast food está legitimando, através das crianças, um apoio a uma causa social. E eu discordo, eu até acho que a causa não me diz respeito, mas o que eu critico é usar as crianças para esse tipo de coisa. A gente tem visto que nos últimos anos, eu sou da área de marketing, a minha primeira formação é jornalismo, e hoje eu tenho vergonha até de dizer que eu sou jornalista diante de alguns jornalistas que existem nesse país. Aliás, grande parte deles. Porque tudo que eu aprendi na escola, eles não praticam hoje. Princípios de honra, princípio de contraditório, princípio de fonte, princípio de ouvir as duas partes, princípio de não opinar na matéria. Isso, para mim, acabou há muito tempo. Tanto que aqui na minha casa eu não tenho o hábito mais de ligar em determinadas redes de televisão. Não ligo mesmo, tá? Não tem problema se alguém vai me criticar. Eu não ligo, porque eu não quero ser desinformado. Eu falo na lata. Tem 3 redes de televisão do Brasil que eu não assisto jornalismo mais. Não vejo, e alguns jornais também já cortei da internet e não quero ver, porque eles não estão comprometidos com a verdade. E não tem nada a ver com política isso aqui não. É verdade, eu acho que todo mundo tem que ter posição política, eu respeito isso, mas posição política é uma coisa. Agora, transformar a posição em cavalo de batalha para mentir e praticar outras coisas aí não faz parte da minha linha. Agora, a gente vê aí que essa imprensa impregnada por ateus, gente com viés político, bem definido, agora, eles foram ao longo dos anos ocupando os espaços,
em alguns lugares. Nós vimos aí alguns recentes comerciais aí que atacam os valores de família, mas ontem esse comercial da Burger King, né, para mim extrapolou os limites, né, porque eu acho que não precisa apelar e usar as crianças para determinadas coisas, né, que foi o caso desse comercial, né. Então, eu lembro muito de Provérbios 22:6 que diz, né, ensina a criança o caminho em que deve andar e ainda quando for velho, ela não se desviará dele, né. Isso é um provérbio que está lá na Torá, né, judaica. O que a gente tem percebido, né, é que a sociedade, em busca desse politicamente correto, né, ela tem atacado de maneira muito direta os valores cristãos. A igreja, então, tem sido alvo de ataque mesmo, né, um ataque sistemático contra os valores que ela defende, como a questão do aborto, a questão de família, né, a questão da Bíblia. A Bíblia está até sendo modificada, até com apoio de alguns pastores e até famosos aqui do Brasil, para poder se ajustar a essa sociedade, né? Então eu vou continuar firme dizendo que eu não vou me conformar com este mundo, vou continuar defendendo a Bíblia como ela é, né? Eu não posso me amoldar ao pecado, o pecado ele está lá, quem definiu o que é pecado não foi eu, foi Deus, e aí se um ateu ou outro, né, ou um que se diz evangélico ou outro, ou um que se diz católico ou outro, acha que tem que mudar a Bíblia, ele vai ter que se ver com Deus, não é comigo, né? Eu vou continuar defendendo a Bíblia como ela é. Eu até estou olhando a Bíblia aqui do lado. Então, é muito grave, muito triste, muito doído, né? Você vê uma rede de fast food que atende muitas crianças, utilizar-se dessas crianças, né, que são inocentes e que devem, né, ter outro tipo de apelo para um apelo tão baixo como esse, que ataca o princípio da família, ataca valores cristãos. Então eu, como cristão, eu preciso me posicionar. Se outros não vão posicionar, não me cabe aqui nenhuma crítica. Eu me posiciono veementemente contra o ataque que essa rede fez ao valor mais importante da palavra de Deus, que é a família, né? E aí eu lembro de um texto de Isaías 5, 20 a 22, vai dizer assim: "Ais do que ao mal chamo de bem e ao bem chamo de mal, dos que dizem que as trevas são luz e a luz são trevas, dos que fazem do amargo doce e do doce amargo." Então, assim, não me venha com essa conversa de achar que treva é luz, porque não é não. Para mim não, eu tenho Deus, eu tenho Jesus, eu creio em Deus, eu creio na Bíblia como única regra de fé e prática. Quero morrer crendo na Bíblia, porque eu sei para onde eu vou para o céu. E eu separei aqui 4 versículos assim, em que a gente vê o caráter de Deus em relação às crianças. Lá em Salmo 139, 13 e 14, vai estar escrito assim: "Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe." Então quem cria a vida é Deus. "Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas." Digo isso com convicção. Repito, Salmo 139, 13 e 14. Depois eu vejo Jesus também dando um exemplo, né, do amor de Deus pelas crianças. Mateus 19, 14, Jesus vai dizer assim: "Então disse Jesus, deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela." Ou seja, aos que têm a inocência da criança. Que esse é o ponto do comercial. Pegar a inocência da criança para defender determinadas questões aí meramente sociais e políticas, inclusive. Depois nós vamos ver Deus falando lá em Salmo 127, 3, dizendo assim: "Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá." Então, por isso o diabo ataca tanto as crianças, né? Porque se ele destrói essa base, ele destrói o futuro. Por isso que as igrejas precisam ter muito cuidado com as crianças e cuidar das suas crianças, né? Trazendo para elas o reino de Deus, né? Nós na comunidade Shekinah, ainda que nós sejamos bem pequenos, mas a gente tem um ministério infantil
para ensinar as crianças as bases sólidas da palavra de Deus. Depois nós vamos ver um outro texto que eu separei aqui, Marcos, Evangelho de Marcos 9, 36 e 37, que vai dizer assim: e tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços, disse-lhes, isso é Jesus Cristo. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também recebendo aquele que me enviou. Então Jesus usou uma criança para dar um exemplo de vida e de vida espiritual, bem diferente do comercial da Burger King, né? É lamentável eu ter assistido aquele comercial. Foi lamentável para mim, porque eu continuo crendo e te chamando e dizendo para você que é pai, que é mãe, que é líder cristão, defenda a família, defenda as crianças, porque assim como está na Bíblia aqui, né? Elas são herança do Senhor. Elas não são herança do mundo. Por isso que o mundo as ataca com tanta veemência. Por isso que o diabo ataca as crianças em desenhos animados, em músicas, em filmes, né? Tanto porque ele quer destruir a família do futuro. Porque se ele inculca agora valores extraviados, valores mundanos na mente das crianças, elas vão ser completamente diferentes e elas vão pensar de maneira diferente lá na frente quando elas forem adultas. Então eu deixo aqui o meu repúdio veemente à quebra da palavra de Deus, à quebra dos valores cristãos praticados por essa companhia americana de fast food, que não tem mais nenhum apoio da minha parte. Que Deus nos abençoe e nos faça orar mais, buscar mais a presença de Deus e clamar ao Senhor para que Ele ajude os nossos filhos, ajude as crianças do Brasil e do mundo, para que elas possam crescer conhecendo valores de família, que é a célula máter da sociedade. Que Deus nos ajude.